Graça e paz, amados. Bom dia. Que bom estarmos reunidos como igreja para louvar, exaltar aquele que é todo-poderoso, amado de nossas almas. Convido você a ler comigo o Salmo 112 e nos acompanhar nessa leitura. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas, é piedoso, misericordioso e justo. Aleluia! Bem irá o homem que se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo. Na verdade, nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna. Não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiado no Senhor. O seu coração bem firmado, não temerá, até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. É liberal, dá ao necessitado. A sua justiça permanece para sempre. A sua força se exaltará em glória. O ímpio verá isto e se enraivecerá, rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Vamos orar, amados. Nos rendemos ao Senhor em honra, em glória e louvor. Louvamos o teu nome. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Nesses tempos difíceis, Senhor, leva-nos a novos níveis de confiança, de dependência. Queremos, Senhor, ter vitória sobre todo medo. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme. Firma o nosso coração em ti, de cada um dos meus irmãos, de todos aqueles que hoje estão ouvindo este culto, estão participando, onde quer que estejam. Nós queremos rogar que o Senhor os visite com paz, com alegria, com renovo. Adoramos aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A tua palavra que diz que todos o Senhor vai atrair a ti. E nós te adoramos, Senhor. Glórias, pois, sejam dadas ao teu nome, hoje e sempre. Aleluia. Glórias ao teu nome. Vamos louvar, amados. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração.
O nosso Deus, Ele é soberano. Aleluia. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os lugares, criou a natureza, formou. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza.
nosso Deus é soberano. Ele reinará antes da fundação do mundo. A terra sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu do céu, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. As vozes declaram. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia! Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Aleluia. Todo o poder te foi dado no céu e na terra. Todo o poder te foi dado. Deus o Pai te exaltou sobre todas as coisas. Deus o Pai te exaltou. Manifestado em carne, justificado em Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, vindo do mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Esse Rei da Glória, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos.
poder te cuidar no céu e na terra. Todo poder te cuidar. Deus, o Pai, te exaltou sobre todas as coisas. Deus, o Pai, te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, Cristo dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai! Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. E entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. E entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Declara o nome dele. Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. Mais uma vez, bem forte, bem alto. Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Aleluia! Glória a Deus. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, aleluia! Amados, nesses dias tão desafiadores que estamos vivendo, inéditos, quantas adaptações, o Senhor como que nos tirando de dentro da nossa caixinha, nos levando à essência, ressignificando várias áreas da nossa vida, como pessoas, como família, como igreja, nos levando à essência. Tantas coisas estão mudando, um tempo novo, com certeza, que Deus está trazendo sobre nós. Mas há algumas questões que elas permanecem e permanecem para sempre. E uma das coisas que permanecem nesses dias é a nossa fidelidade ao Senhor. E a palavra do Senhor nos ensina, nos lembra nessa manhã, em Malaquias, capítulo 3. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não vos derramar sobre vós uma bênção tal, que dela há de vir a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, são orientações claras de Deus para nós. Trazei. Muitas vezes nós somos tentados em tempos desafiadores, difíceis,
a não entregar, não devolver um pouco do muito que Deus tem nos dado e nos suprido. Não ceda a essa tentação. Seja fiel, trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Para quê? Para que haja mantimento na minha casa. E o que nós vamos fazer a partir disso? Sendo fiéis nos dízimos, nas ofertas que nós entregamos. Depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. O Deus dos Exércitos, o Todo-Poderoso, ele diz, fazei prova de mim. Ele chama a mim e a você para orarmos, para colocarmos diante dele as nossas necessidades, para sermos fiéis, mas também para fazer prova dele. Hoje de manhã, na reunião de líderes, ouvíamos o depoimento emocionado de uma mãe, dizendo que vinha orando por um trabalho para a sua filha. E nesses dias tão desafiadores, Deus abriu uma porta de trabalho. E assim Deus tem feito, não é verdade? Se cada um de nós aqui pudéssemos dar um testemunho em meio a dias tão difíceis, a gente tem visto a misericórdia, a graça, o suprimento do Senhor sobre nós. Sejamos fiéis, amados. Sejamos fiéis, permaneceremos fiéis e façamos prova do Senhor, o Deus dos Exércitos, porque Ele está abrindo e quer permanecer abrindo as portas do céu e derramar sobre nós bênçãos. E Ele, por causa da nossa fidelidade, Ele diz, por causa de vós, repreenderei o devorador. Deus está fazendo isso nesses dias, para que não vos consuma o fruto do nosso trabalho. David, não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. É tempo de orarmos, de permanecermos fiéis, de fazermos prova ao Senhor, porque Ele tem nos livrado, tem nos suprido e permanecerá fazendo para a sua própria honra e para a sua própria glória. Pai, nós te louvamos, porque em tempos tão difíceis, inéditos, que nunca vivemos antes, o Senhor tem sido conosco. E o Senhor nos chama, como igreja, a entregar nossos dízimos e ofertas, a permanecermos fiéis, porque o Senhor chama, provai, fazei prova de mim. E o Senhor tem nos prometido, por isso nós rogamos, Senhor, que venha em resposta ao teu povo, venha em resposta à súplica dos amados, ajude-os a permanecer fiel, a não ceder à tentação. Esse mês eu não vou entregar meu dízimo nem minha oferta, as coisas estão apertadas. Não, Senhor, que possamos colocar isso como prioridade, para que possamos ver a tua forte mão de suprimento, de vinda em encontro às nossas necessidades, como todos aqueles que têm sido fiéis têm visto. Nós cremos na tua palavra, que podemos fazer prova do Senhor, porque o Senhor vem e abre as janelas e traz suprimento e repreende o devorador. Por isso nós abençoamos a igreja do Senhor, reunida nesta manhã, aos nossos amigos, aos nossos convidados que estão aqui compartilhando conosco este momento precioso. Visita, Pai, a despensa, visita a mente e o coração para que haja entrega. Pai, nós abençoamos o teu povo com suprimento, abençoamos o teu povo para prosperar em meios adversos, em dias difíceis. Que abençoamos o teu povo, liberamos para serem abençoados, serem prósperos, terem o discernimento da fidelidade e fazerem prova ao Senhor e serem abençoados. Deus, nós queremos abençoar o teu povo para prosperar, abençoar, Senhor, os empresários, aqueles que estão batalhando por uma porta de trabalho. Abre portas, Senhor, onde não há portas, como o testemunho que ouvimos nessa manhã. Queremos abençoar, Pai, cada um dos nossos irmãos, e que aqueles que ainda não têm tido essa postura de fidelidade, que haja conserto, que haja arrependimento e que haja esse passo de fé em fidelidade para verem o sobrenatural do Senhor. Porque o Senhor é o Deus dos exércitos, o Todo-Poderoso, o amado de nossas almas, aquele que trabalha por aqueles que em Ti esperam. Supre, Pai, os nossos queridos.
abençoa a tua casa, a tua igreja. Nós oramos agradecidos no precioso nome de Jesus. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E nesse momento em que nós vamos entregar, vamos devolver ao Senhor um pouco do muito que Ele tem dado, você já pode perceber que os dados bancários já foram apresentados, mas eu quero convidar você aí na sua casa, onde você está, a se levantar e dançar na presença do Senhor, porque você foi perdoado e você é livre. Aleluia. Atravessei o rio e o que passou, passou. Fui resgatador das amarras do pecado e eu não devo nada pro inimigo. Não, 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 não. Estou coberto e lavado, fui justificado pelo sangue, pelo sangue. Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre, 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 eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Eu tenho as marcas de quem tinha tudo pra viver, longe do altar de Deus, longe da graça. Quem me vê assim cantando não sabe o que eu sofri, mas eu atravessei o rio e o que passou, passou. Graças a Deus, fui resgatador das amarras do pecado. Eu não devo nada pro inimigo. Não, 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 não. Estou coberto e lavado, fui justificado pelo sangue, pelo sangue. Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre, livre, livre. Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Samuel, você foi perdoado. Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre, livre, livre. Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Aleluia, Sara, você foi perdoada. Eu fui perdoada, aleluia, eu sou livre, Totalmente livre. eu fui perdoada, aleluia, eu sou livre. Quantos livres nós temos aqui nesta manhã? Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre, livre, livre. Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre, livre, livre. Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre, livre. Oh, aleluia, Senhor, nós somos livres. E essa liberdade nós conquistamos através da vida de Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque Tu nos libertaste, Senhor, do pecado.
Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos libertou das garras do inimigo. E nós podemos celebrar e declarar que nós somos livres, Senhor. Graças nós te damos nesse dia bendito que o Senhor preparou. Graças nós te damos porque o Senhor continua nos amando incondicionalmente. Graças nós te damos, Pai, porque nós somos escravos de Cristo. Aleluia. E nesta manhã nós queremos bendizer o nome do Senhor e orar e entregando, colocando diante do Senhor a vida do pastor Elson. Visita o seu coração, aquilo que tu tens segredado a ele, Pai. Usa de maneira poderosa, de maneira sobrenatural, Senhor, e fala por intermédio do teu filho, Senhor. Os nossos corações estão quebrantados, os nossos ouvidos atentos para ouvir a voz do Senhor. Nós queremos abençoar a vida do pastor Elson e, por conseguinte, a toda a sua casa. Pai, que esta manhã, que este dia seja um dia de visitação da parte do Senhor. Por isso nós oramos assim, o abençoando em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Olá, amados. Graça e paz a todos. Nós vamos nessa manhã retornar às ministrações na carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos voltar ao capítulo 6 e prosseguir a partir do verso de número 15. Que o Senhor possa falar de uma maneira muito precisa e preciosa ao seu coração nesta manhã. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis que quando vos apresentais a alguém como escravos para lhe prestar obediência, sois escravos daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência para a justiça? Mas, graças a Deus, porque, embora tendo sido escravos do pecado, obedeceste de coração à forma de ensino a que fostes entregues. E, libertos do pecado, fostes feitos escravos da justiça. Falo como ser humano, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentastes os membros do vosso corpo como escravos da impureza e do mal cada vez maior, assim também apresentai agora os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. E que fruto colheste das coisas de que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado, tendo sido feitos escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos orar, vamos ter nessa manhã aquele tempo precioso que a gente já tem tido em outras ocasiões, de nós em família estarmos buscando ao Senhor, iniciando a semana com a oração familiar. Deus é um Deus de geração em geração. Se o seu pai não está com você, ore por ele. Se o seu filho não está com você, ore por ele nesse tempo. Nessa oração também, eu gostaria que você está vendo aqui, hoje nós estamos com um cenário diferente, porque estamos buscando adequar o nosso espaço físico para o breve retorno para as nossas celebrações presenciais. Então, vamos agradecer a Deus pela equipe que Deus tem levantado, que tem se desdobrado para servir aos irmãos, uma equipe nota 10. Vamos orar pelo staff, os irmãos que trabalham durante a semana, os nossos diretores, que têm trabalhado e buscado dar todo o apoio para que aquilo que precisa ser feito seja feito em tempo hábil. Vamos agradecer, vamos interceder e lembrando, amanhã nós vamos iniciar
21 dias de jejum. Inclua neste jejum, pelos 110 anos da vida da nossa congregação, vamos incluir também as nossas famílias, vamos incluir coisas que são particulares da sua casa. Você vai separar um tempo, uma das refeições que você vai suspender e orar. Estamos nos unindo aí nesse tempo, pastor Pedro, esse chamamento de oração e jejum, até que passem as calamidades. Na segunda-feira, vários pastores também decidiram para que no domingo tenhamos uma ênfase em oração e também em jejum. Vamos fazer isso agora. Esses próximos 2 minutos, nós vamos viver essa realidade transformadora que é da oração. Vamos orar. Este capítulo 6 de Romanos, ele é dividido claramente em 2 partes. A primeira foi o que vimos em domingo anterior, do verso 1 até o 14, e a segunda parte é essa dos versos 15 até o 23. Todas as duas se iniciam da mesma forma, com uma pergunta provocante. Então não devemos pecar, já que não estamos mais debaixo da lei? Também, nas 2 partes, há essa indagação tão maligna, existe uma mesma resposta: de modo nenhum. E a essa negativa radical, vão seguir sempre essa expressão, não sabeis? Então, esse conhecimento, esse saber que Paulo apresenta, tanto na primeira parte quanto na segunda, ele aponta e se fundamenta naquilo que nós somos em Cristo. Desse modo, na primeira parte, nos é revelado que nós fomos pelo batismo, após a nossa regeneração, nós estamos em Cristo. Nós temos, então, fala da nossa união com Cristo. E nessa segunda parte, esse sabeis vai demonstrar, vai apresentar que sobre a nossa servidão com Cristo. A nossa união com Cristo e a nossa servidão com Cristo nos capacita a dizermos de modo nenhum diante do chamamento e da escravidão do pecado. Por isso o tema dessa manhã é exatamente indo para outra dimensão, que é escravos da liberdade. E essa liberdade, ela se apresenta jamais como libertinagem. Liberdade
jamais libertinagem. O verso primeiro que nós lemos aqui, o verso 15. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Então, pela segunda vez, Paulo está aqui combatendo o que os estudiosos chamam de antinomianismo. É uma palavra que é formada por anti, contra, e nomos, lei. Então, a ideia de ser contra a lei. Como que se por estarmos em Cristo, essa heresia de estarmos liberados de mandamentos, de uma ordenação moral por Deus, é o extremo, é a heresia extrema oposta ao legalismo. No legalismo é aquela pessoa que se agarra a fazer uma série de ordenações de mandamentos e ficar agarrado naquilo ali. E o antinomianismo já vai por um lado em que, como se Deus não requeresse um atendimento de obediência moral de nossa parte. Porque o fato de não estarmos mais debaixo da lei, porque morremos, os mortos estão livres da lei, não quer dizer que, por termos agora renascido em Cristo, nós somos fora da lei. Nós estamos agora debaixo da lei de Cristo, que, ao contrário, ela não nos autoriza a pecar, mas ela nos capacita exatamente em não pecar. Essa expressão tão contundente, de modo nenhum, implica que, em nenhum momento, em nenhuma circunstância da nossa vida, a nossa liberdade em Cristo nos dá concessão à prática do pecado. Na verdade, esse estar nele, essa nossa escravidão a ele, nos leva a uma isenção da obrigatoriedade do pecado. Nós vimos recentemente imagens lá nos bares do Leblon, no Rio de Janeiro, assim que foram liberados os bares, nós vimos uma volta destrambelhada da população. E eles se aglomeraram ali como se não tivesse amanhã. Então, depois de todo aquele período de restrição, quando eles saem como se não precisasse ter alguns cuidados. Não é fácil lidar com a liberdade. Deus nos fez com esse chamado para vivermos uma vida de liberdade verdadeira. Mas alguns grupos, religiosos ou não, muitas vezes quer normatizar minuciosamente um legalismo, um casualismo, a casuística que estava lá presente nos fariseus nos tempos de Jesus, de tentar normatizar tudo que se possa fazer ou não, como, por exemplo, hoje se tem o chamado politicamente correto. Então, muitas vezes as pessoas, no afã de ser aceita socialmente, ela vai perguntar para aquele grupo o que eu posso, o que eu devo falar, o que eu não devo falar. Mas o discípulo de Jesus, ele não está mais sob o peso da lei que agravou, que denunciou a realidade do pecado, já vimos isso. Mas nós não estamos sem lei, estamos firmados na lei de Cristo. E essa lei produz maior e não menor desejo de obedecermos a Ele. A liberdade para a qual Cristo nos chamou, essa liberdade, ela nos traz para um desejo crescente de obedecê-lo. Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida. De modo que nós estamos aqui diante de um outro aspecto, que é a escolha. A escolha de qual escravidão? O verso 16. Não sabeis que quando vos apresentais a alguém como escravos para lhe prestar obediência, sois escravos daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência para a justiça? Goethe lembra
que ninguém é mais escravo do que aquele que se pensa livre sem realmente o ser. Que coisa terrível! Uma pessoa que está vivendo debaixo de uma escravidão e nem tem consciência dessa escravidão. Sêneca, o filósofo estoico romano, indagava ou desafiava: mostrai-me alguém que não seja um escravo. Escravo das paixões, outro da avareza, um terceiro da ambição, e todos o são igualmente do temor. O estudioso da palavra, Robertson, ele comenta que não há meio termo. Não existe terra de ninguém nessa guerra. Não existe independência absoluta para o homem. A nossa natureza requer que sirvamos a algum Senhor. A doutrina bíblica neotestamentária é clara. Todo indivíduo, todo ser humano é um escravo. A questão é que, por pura graça, por iniciativa do Senhor, nós temos a possibilidade de uma escolha. Uma escolha que vai se manifestar por uma apresentação. A quem nós nos apresentarmos, a este ou deste, nós seremos escravos. Portanto, se é uma escolha, envolve a nossa vontade, vontade que depende de fé, de arrependimento, realidades que nós sabemos que só podem acontecer em nós pela operação do Espírito Santo. Então, irmãos, nós não sabemos exatamente como, mas reagem aí à vontade soberana de Deus, o livre-arbítrio do homem, para que haja, então, essa escolha. Paulo pergunta aos romanos: vocês não sabem sobre isso? Exatamente isso, que a quem nos apresentamos, nós somos destes feitos escravos para a obediência. Então, nós temos duas escolhas que nos são apresentadas aqui. Obedecer ao pecado. Isso daí, desde nosso nascimento, nós estamos debaixo dessa sujeição. Nós vamos decidir se a gente vai permanecer debaixo dessa escravidão ou não. Mas, aleluia, não é maravilhoso? Nós podemos obedecer à obediência. Nós podemos obedecer ao Senhor naquilo que Ele coloca diante de nós. Sois escravos daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, ou escravos da obediência para a justiça. Então, a decisão de obedecer, a obediência no sentido dos mandamentos que o Senhor traz para a nossa vida. O desfecho disso é justiça, uma vida de justiça. Então, Paulo ele vai dizer que, seguindo-se a essa escolha, essa decisão, isso implica exatamente numa entrega. A entrega ao ensino entregue. A entrega ao ensino entregue. Esses versos 17 e 18. Mas graças a Deus, porque, embora tendo sido escravos do pecado, obedecestes de coração a forma de ensino a que fostes entregues, e libertos do pecado, fostes feitos escravos da justiça. Paulo lembra, ele se lembra e lembra aos romanos o que aconteceu com eles e dá graças a Deus por isso. Graças a Deus, porque houve uma mudança, houve uma transformação, apesar deles terem sido escravos do pecado. Houve uma troca de senhores. A figura que o apóstolo Paulo está usando aqui é uma figura cotidiana, do dia a dia, do mercado de escravos. Ali poderia haver essa possibilidade
de um escravo. Haviam duas possibilidades de um escravo de deixar de estar debaixo da tutela do seu senhor. Uma é pela morte. Um escravo morto não tinha de obedecer, até porque não poderia obedecer, não tinha como obedecer. Então, ou era pela morte, ou por ser vendido, por ser comprado por um outro senhor. E nós, duplamente em Cristo, vivemos isso. Tanto nós morremos para o antigo Senhor, quanto o Senhor nos redimiu, o Senhor nos comprou com seu sangue precioso. E aqui, ele vai dizer que isso aconteceu porque obedeceram de coração a forma de ensino, a doutrina, a revelação da palavra, e que lhes tinham sido entregues. Mas note que Paulo vai dizer: obedeceste de coração a forma de ensino a que fostes entregues. Paulo não se conteve em dizer que apenas um ensino foi entregue para aqueles irmãos. Mas ele vai realçar o fato de que aqueles irmãos se entregaram àquele ensino. E são duas coisas bem distintas, se bem que estão associadas. Uma coisa é a entrega de um ensino. A outra coisa é, uma vez recebendo aquele ensino, a pessoa se entregar àquele ensino. Então, quando nós recebemos a palavra de Deus, você talvez esteja pela primeira vez, ou uma das primeiras vezes que você está ouvindo uma mensagem evangélica. Você está recebendo um ensino da palavra, está sendo entregue a palavra para você. Mas se você se entregar a essa palavra, se você se der a essa palavra vai produzir vida, ela vai gerar aquilo para o que ela tem sido designada. Até entre nós, discípulos de Jesus. Isso aqui explica muita coisa na igreja de Jesus. Explica, por exemplo, por que às vezes numa mesma congregação, numa mesma igreja caseira, onde é ministrado ali uma mesma palavra ao longo de um tempo, nós temos pessoas que reagem de uma forma e às vezes pessoas que chegaram depois e elas estão crescendo mais, e pessoas que já estavam ali ainda não chegaram àquela estatura de varonilidade em Cristo Jesus. Por quê? Porque isso é medido pela entrega nossa ao ensino que nós recebemos. Essa entrega não é só uma entrega intelectual. Paulo diz: vocês obedeceram de coração. Vocês colocaram toda a vida de vocês, todo o coração de vocês em amar ao ensino do Senhor. Paulo se refere a essa entrega nas palavras finais do verso 18, quando ele diz: serem feitos escravos da justiça. O salmista a isso se referia dessa forma, lá no Salmo 119, 97. Como amo a tua lei. Ela é minha meditação o dia todo. A lei do Senhor, para o salmista, não era um peso, era uma fonte de alegria e de amor, porque os mandamentos do Senhor não são penosos, eles são vida, a soma deles é verdade, que liberta, que transforma. Se a palavra viva vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas Paulo vai falar de uma realidade de repetição. Uma repetição com novidade. A repetição com novidade. Verso 19, ele vai assim nos ministrar. Falo como ser humano, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentastes os membros do vosso corpo como escravos da impureza e do mal cada vez maior,
assim também apresentai agora os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. Falo como ser humano. Essa expressão aqui traduz uma palavra grega, antrópinos. E o sentido que há consensualmente no uso dela nesse contexto aponta para a ideia de que Paulo quer dizer: eu estou falando para vocês algo comum aos homens, algo de fácil entendimento. Eu creio que, de alguma forma, Paulo, dada a grandeza do que ele está anunciando, de sermos tirados da dominação do pecado e sermos colocados debaixo do senhorio de Cristo, a grandeza disso, ele se sentiu assim um tanto quanto constrangido de usar uma analogia assim tão comum, que era a do mercado de escravos. E ele diz: eu estou falando isso aqui, eu estou simplificando bastante isso aqui, por causa da fraqueza da carne de vocês. Ou seja, eu sei que ainda há limitações espirituais que dificultam o seu entendimento. Então, muitas vezes, Jesus, ele vai falar de maneira assim, ele vai como um pai que, quando quer falar com o seu filho pequenininho, ele desce e ele busca estar ali na altura. Eu estou falando a vocês como homem, estou falando de uma maneira muito simples, direta para vocês, e ele está dizendo o seguinte, que apesar da nossa nova vida não ter nada em comum com o velho homem, há algo daquele tempo passado que precisa ser repetido agora, só que agora com um novo propósito e uma nova dinâmica. É que antes nós nos apresentávamos, nós oferecíamos os membros do nosso corpo, oferecíamos os nossos olhos, os membros sexuais, a boca, as mãos, os pés, apresentávamos o nosso ouvido, a cabeça, o estômago, como escravos da impureza, e na versão século XXI, Almeida século XXI, que é a que nós estamos usando aqui, nós fazíamos isso como escravos da impureza e do mal cada vez maior. A revisada, segundo os melhores textos, diz da iniquidade para a iniquidade. Ou seja, era um oferecimento que ia cada vez mais se agravando. Na Revista e Atualizada, a expressão é da maldade para a maldade. Assim também Paulo quer dizer, e aí há uma similaridade, assim como nos apresentávamos antes, os nossos membros para o pecado, e isso ia nos envolvendo e nós nos dando cada vez mais ao pecado, ele agora está dizendo que de modo intenso e crescente devemos apresentar os membros dos nossos corpos, do nosso corpo, apresentar os olhos, os membros sexuais, apresentar a boca, apresentar as mãos, os pés, o ouvido, a cabeça, o estômago, como escravos, agora da justiça para a santificação. Uma pessoa não pode ser intensa para o pecado, e ao nascer de novo, ela se tornar morna para com a justiça. Um discípulo, um nascido de novo, não pode viver escondendo o seu corpo de Cristo, escondendo o seu ser, os seus membros dos demais membros do corpo de Cristo. Não podemos fazer isso. Ao contrário, cada vez mais, intensamente, devemos oferecer, apresentar os nossos corpos ao Senhor. A consequência da escravidão do pecado é um processo lamentável de deterioração moral, ao passo que a escravidão a Deus nos leva a um maravilhoso processo
de santificação moral. Um vai de mal a pior, de maldade a maldade. O outro vai de bem para melhor. Isso também nos faz pensar e refletir. Às vezes você encontra uma pessoa que não via há muito tempo, e às vezes aquela pessoa, logo, logo você percebe que ela está espiritualmente tão melhor, às vezes tão pior. Isso é o nível, é o índice em que aquela pessoa, ela se apresenta e se oferece diante do Senhor. Alguns que às vezes parecem andar para trás, mas outros que vão andando muito para frente. Isso, queridos, nos traz, especialmente nesses dias, uma cosmovisão cristã equilibrada, com relação à igreja e o mundo. Nós devemos, como igreja, orar para que venha o reino de Deus. Mas nós sabemos pela palavra que podemos ter uma formulação histórico-apocalíptica que traduz-se basicamente nisso, que nós devemos esperar e trabalhar por uma igreja cada vez melhor, num mundo cada vez pior. Então esse é o chamado de Deus para a sua vida, para a sua casa, para você viver uma vida cada vez melhor no mundo que vai estar cada vez maior. Eu gostaria de fazer um parêntese aqui, porque nesta entrega, neste oferecimento ao Senhor, ao serviço cristão, como escravos de Cristo, embora Ele nos tenha como amigo, às vezes acontecem acidentes de trabalho. Às vezes nós nos ferimos, somos feridos ou ferimos, não raramente por fogo amigo. E às vezes a pessoa fica ali presa naquela ferida. Nós temos em nossa congregação feridos de guerra dessa forma. E alguns estão buscando a cura. Outros preferem não ter alta e se manterem na enfermaria para não se apresentarem no fronte da fé, da comunhão, do serviço cristão. São igualmente amados, porque o Pai não nos ama por performance. São amados pelo Pai e devem ser do mesmo modo amado pelos demais irmãos. Mas precisamos lembrá-los de que também prestarão contas de tudo aquilo que temos recebido. Porque o nosso general, o general da tropa, é também o médico da tropa. Aquele que nos chama a peleja, Jesus que está à frente, é Ele também que nos cura, e que mais ampla e profundamente, pois todos em Cristo apresentemos nossos membros como escravos para a justiça e santificação, de tal modo que cheguemos àquela máxima que Agostinho dizia: ame a Deus e faça o que quiser. Porque se o seu coração estiver em amar ao Senhor, então você não conseguirá fazer outra coisa senão algo que agrade ao Senhor. A liberdade que leva à pena de morte. Que coisa estranha. Versos 20 e 21 lembra aquele passado tenebroso que pode ser ainda o seu presente hoje, mas pode ser, e Deus quer que seja o seu passado amanhã, porque quando erais escravos do pecado, estavais livres em relação à justiça. E que fruto colheste das coisas que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é a morte. A escravidão do pecado produz uma terrível e desgraçada liberdade em relação à justiça. A pessoa fica isenta, porque ninguém pode servir a dois senhores. Jesus já nos revelou isso. Se você vai servir ao pecado, você está livre. Ninguém podia ser lá no mercado, dizer, olha, você vai ser meu escravo, e eu dizer, mas vai ser meu também. Não. Só se serve a um Senhor.
Então, aquele que está escravizado pelo pecado, ele está livre, sem qualquer amarra em relação à justiça, faz aquilo que sente vontade de fazer, o que é compungido pelo pecado a fazer. Mas o Espírito, por meio de Paulo, vai lembrar qual é o fruto que essa liberdade trazia. Um fruto vergonhoso. Todos nós temos do que, estando nós em Cristo, nos envergonharmos daquilo que já vivemos, daquilo que já praticamos, mas esse fruto, hoje tão vergonhoso, finalmente será mortífero, vai produzir a morte na vida daqueles que estão debaixo da tutela do pecado. Não é rara a sensação de liberdade que uma pessoa, no momento em que está usando drogas, diz que está sentindo. Ela se sente livre. Mas aquela passada, o efeito daquela substância entorpecente, ela vai se ver escravizada por aquilo. E aquilo vai começar a destruir a sua vida, a sua saúde, seus relacionamentos. E não é só isso, pode ser outras coisas. Satanás tem outras propostas de entorpecimento, pode ser a compulsão pelo trabalho, a compulsão com relação ao sexo, a idolatria, a feitiçaria, apetites desordenados, coisas que mantêm o seu súdito encarcerado no pecado. E nessa pseudo-liberdade, o que está acontecendo é que ele está esperando, enebriado com aquela prática, esperando a pena de morte. Seria, queridos, como, imaginemos um pássaro que se sente livre, mas ele está dentro de uma gaiola. Ele está preso, ele está trancado naquela gaiola, mas porque alguém foi lá, colocou aquela gaiola na floresta e pintou as grades de verde, ele olha as grades e diz: eu estou livre. Que coisa ridícula, isso é um engano. Apesar da possibilidade ali, a floresta está ali, mas ele está preso. Nessa manhã, o Senhor quer falar ao seu coração de coisas que têm prendido você, coisas que você não pode se enganar a esse respeito, e que você deve ter sinceridade diante do Senhor e buscar exatamente o que Paulo fala adiante, que é a escravidão, que frutifica em vida. Mas agora, libertos do pecado e tendo sido feitos escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Aleluia! Glória a Deus! Não mais importa aquela falsa liberdade do passado, da qual hoje nos envergonhamos e que no futuro nos levaria à morte espiritual eterna. Nós fomos libertos pela graça de Deus e hoje nós vivemos em novidade de vida. E é certo que a última coisa que passaria na mente de um escravo recém-liberto seria ele se tornar um novo escravo. Quando alguém conseguia a sua alforria, então ele nunca mais iria querer viver aquela vida. Mas conosco é diferente. Libertos do pecado, nós desejamos profundamente que a nossa escravidão em relação a Cristo, a liberdade, por isso essa palavra, escravos da liberdade, escravos de Cristo, nós anelamos cada vez mais que esse domínio aumente em nossos corações. Nós temos, ainda que imperfeito, um paralelo sobre isso. No livro de Êxodo, no capítulo 21, os versos 5 e 6, nós lemos:
Mas se esse escravo afirmar, é o escravo que está sendo alforriado, está sendo liberado, está livre. Mas se esse escravo afirmar, amo o meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, não quero a liberdade, não quero a liberdade. Então seu senhor o levará diante dos juízes e o encostará na porta, ou no batente da porta, e lhe furará a orelha com uma agulha grossa, tornando escravo para sempre. Uma sovela. A sovela é uma agulha grossa que furava a orelha do escravo. O paralelo é imperfeito, porque esse escravo aqui decidia voltar, embora livre, para o mesmo Senhor. E nós saímos da escravidão do pecado e anelamos, desejamos este novo Senhor. A similaridade se dá exatamente a motivação. Amo ao meu Senhor. Amo ao meu Senhor. É notório que nem todos os escravos amavam aos seus amos. Alguns odiavam. Mas quando havia esse amor, ele dizia, eu quero continuar. E é por puro amor. É isso que nos faz compreender aquela mulher apanhada em flagrante adultério, aquela mulher que está ali, depois de liberada dos seus algozes, que chegaram com pedras nas mãos, as pedras estavam jogadas no chão, eles tinham ido embora, mas aquela mulher se sentia acorrentada pelo amor àquele homem que continuava abaixado, escrevendo com seu dedo na areia. E que disse, mulher, ninguém te condenou? Eu também não. Vá e não peques mais. Este amor, é este amor que nos constrange. Esse amor muito diferente de ser um salvo-conduto para o pecado, um ticket para um vale para o pecado. Nós somos constrangidos pelo amor de Deus. Às vezes pode vir uma vontade tão terrível de pecar, mas esse amor que há do Senhor no seu coração te faz, mais uma vez, ser vitorioso, porque o Senhor jamais nos deixará ser tentados acima da condição de livramento. Fomos libertos da escravidão, fomos justificados de nossos pecados, agora nós somos santificados do poder do pecado. Se alguém não deseja ser santificado, muito provavelmente ainda não foi justificado, ainda não tem uma experiência com o Senhor. E eu quero terminar essa palavra com o último verso lido, que nos aponta sobre essa definição. Receber salário ou ganhar presente? O que você deseja? Receber salário ou ganhar presente? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma escolha de consequências eternas. A gente vive de escolhas, não é verdade? Como não mais um biscoito? Paro aqui, eu como mais um, não é? Desde pequenas escolhas até grandes e eternas escolhas. Vou viver minha vida para viver o salário que mereço, segundo o meu esforço, segundo a minha própria justiça, ou eu vou ganhar um presente imerecido. É claro que nós não estamos nos referindo aqui a não trabalhar e então viver na sombra, na rede, sombra e água fresca. Nós estamos falando de uma realidade espiritual, de nós desistirmos de querer viver uma vida baseada na nossa natureza decaída e irrecuperável, de tentar fazer uma simulação da vida vitoriosa de Cristo.
porque, como Gottfried bem lembra, não é difícil viver a vida cristã, é impossível. Nós só podemos receber esta vida. Nós só podemos ter esta vida sendo ministrada em nós, pela palavra e pelo Espírito, ministrando essa vida em nossas vidas. Então, esse é um apelo ao seu coração nesta manhã. Se você está vivendo segundo o seu próprio esforço, o salário, o pagamento que o pecado vai dar para você é a sua morte e a sua separação eterna de Deus. Eternamente, você não vai conhecer o propósito de Deus e não vai conhecer a Deus. Mas, se nessa manhã você se arrepende, você crê, você deixa de lado renuncia a este senhorio do pecado e você recebe pela fé a graça que justifica, que santifica, o Senhor vai transformar o seu coração. Eu me lembrei do nosso querido amigo pastor Alexandre Choi. Ele sempre faz 3 perguntas. Você acredita em Jesus? Você acredita em Jesus? Aí a segunda pergunta, você quer mais de Jesus? E ele então termina, Jesus quer dar mais presentes para você. Eu não sei em que momento você está da sua vida, mas o Senhor quer dar mais presentes para você. Ele quer dar o grande presente. E quando estivermos diante da provocação de Satanás, olha, peque, porque Deus depois vai perdoar você. Você já está na graça. Então nós vamos nos encorajar mutuamente, vamos dizer, você não sabe? Você não sabe que você está unido com Cristo? Você não sabe da sua união em Cristo? Você não sabe da sua servidão em Cristo? E nós vamos prosseguir com estas perguntas para que possamos dizer, sim, eu sei que eu sou unido em Cristo e que eu sou um escravo de Cristo. Por isso, de modo nenhum, me entregarei ao pecado, mas eu me entrego totalmente ao senhorio de Cristo. Não posso fazer mais do que quero, mas o que Cristo quer que eu faça, porque eu sei que a sua lei é boa, perfeita e agradável. Vamos cantar essa verdade, porque estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado não terá mais domínio sobre nós. Vivos para Deus. Viva para Deus. Vamos louvá-lo com os irmãos, nosso ministério, junto com o pastor Davi. Vamos fazer isso agora. Aleluia. Porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado não mais terá domínio sobre vós. Considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. Considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. Porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado não mais terá domínio sobre vós.
considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. Considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. Vamos orar, queridos? Quero convidar especialmente você que está recebendo essa palavra nessa manhã e que ainda não tomou essa decisão de mudar de Senhor, de renunciar ao domínio, ao senhorio do pecado que leva à morte, mas assumir a escravidão em Cristo que leva à pura e perfeita liberdade. Pai amado, que o Espírito do Senhor gere em cada um de nós, gere na vida dos nossos amigos e amigas, que quer neste momento ou depois estão sendo alcançados e serão alcançados por esta palavra. Que assim como os romanos, a igreja ali em Roma, se entregou àquela forma de doutrina, aquela palavra, a revelação do Evangelho. Meu Deus, que o Senhor opere esse milagre nessa manhã, para que a gente não seja, para que nós não sejamos apenas ouvintes da Tua palavra, mas praticantes dela. Que não apenas nos sejam entregues ensinos, mas nós de coração nos entregamos ao ensino do Senhor. Queremos conhecer os Teus mandamentos, porque a expressão do nosso amor ao Senhor, Jesus disse, aquele que me ama, ouve os meus mandamentos e os guarda. Pai, eu oro para que seja essa decisão nessa manhã, no coração de cada um de nós. Quem precisa fazer essa troca de senhores, que o Espírito do Senhor gere fé e arrependimento, quebre toda a opressão de Satanás, para que o governo, o jugo de Jesus venha sobre cada pessoa, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que seja assim, Senhor, para a Tua glória. Que o amor do Senhor, nosso querido Pai, a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo seja com a nossa congregação, com a igreja em Salvador, a igreja sobre toda a terra, em cada lar, desde agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe você. Nós estamos muito desejo de voltarmos, estarmos presencialmente. Vamos estar orando por isso. O irmão essa semana mandou uma mensagem. Ele disse, quando eu me lembro de nós estarmos juntos fisicamente, o meu peito dói. Então o Senhor vai nos ajudar nisso, não é? Cada um vai dar a sua contribuição em oração, em direção. Uma semana cheia da paz do Senhor. O Senhor derrame graça sobre graça e você seja, nesta semana, mais escravo ainda desta verdadeira liberdade que é em Cristo Jesus. Beijo, muito obrigado aos irmãos aqui. Não é? Hoje a gente já está aparecendo mais gente, a coisa está se ampliando. Daqui um dia você vai estar junto também. Um beijo para você. Uma semana de paz em nome de Jesus. Amém.